pois se trata de um estudo sobre instituições, mais especificamente sobre a história de instituições. Nós sabemos que a história de uma cidade, ela é feita por indivíduos, por grupos e também por instituições, como a Loja Cosmos, que se trata de uma instituição centenária, que tem 110 anos de atuação na cidade, de atuação política, de atuação na área filantrópica. E um outro ponto importante desse trabalho são as fontes que o Lelé utilizou. Ele trabalhou com documentos que até então nós não conhecíamos e construiu uma narrativa que vai colaborar e muito para a gente conhecer melhor a história de São José do Rio Preto. Lelé Arantes nos fala da importância do seu livro para quem conhece e principalmente para quem não conhece a história da maçonaria. Olha, eu acho que o grande barato desse trabalho é você trazer para a população atual histórias e fatos que aconteceram há 110 anos atrás. 110 anos atrás, o que nós temos? Nós temos um mundo sem eletricidade, nós temos um mundo sem carro, um mundo sem avião, um mundo sem todos os confortos que nós temos na atualidade. Então você imagina esse pessoal que se reuniu em fevereiro de 1899 para fundar uma loja à luz de vela. Quer dizer, começamos por aí. E o que é mais importante, entre esses cidadãos, que devia ser 7, nós tínhamos João Bernardino de Seixas Ribeiro, que é o fundador da cidade. Um homem com 80 anos de idade, fundando uma loja maçônica, e essa loja, ela transcende um século e entra num terceiro século. Eu acho que isso é um negócio fantástico. Essa longevidade que faz com que essa história fique uma história muito interessante e faz com que a gente aprenda muito, aprenda principalmente que as coisas nem sempre foram tão fáceis como são agora. Eu acho isso é o ponto primordial desse livro. Ele nos conta as dificuldades encontradas no processo de agrupamento dos fatos sobre a história da maçonaria ao longo dos anos. A maior dificuldade para realizar esse trabalho foi entender, decifrar a caligrafia da maioria dos secretários, porque esse livro foi feito em cima de atas de reuniões da loja. E todo ano troca o secretário. E até hoje é assim, naquele tempo também. Então todo ano entrava um secretário novo. Alguns tinham caligrafia maravilhosa, mas a maioria um garrancho indecifrável. E aí você tem que trabalhar com o quê? Com a aproximação de ideias, a aproximação de palavras, com o tempo, aquilo que estava acontecendo naquele tempo, né? E através você decifra uma palavra, de repente você consegue decifrar a frase inteira. Eu acho que a grande dificuldade foi esse decifrar as palavras, aquilo que estava escrito nas atas. Uma outra coisa muito importante que é definir o que era público, ou seja, aquilo que podia ser trazido a público e aquilo que era assunto interno da loja e, portanto, proibido, que não poderia vir a público. O venerável Dair Nassib fala sobre a importância do trabalho feito pelo historiador Lelé Arantes. Nós consideramos muito importante esse evento, porque sem deixar de lado a descrição, que é uma característica da maçonaria, a gente vem como que de uma maneira bem clara e ampla, dá como se fosse uma justificativa para a população da ação da maçonaria na sociedade riopretense. Nós tivemos muitos prefeitos que participaram aqui da Loja Cosmos, muitos vereadores, muitos secretários que ocuparam esses cargos, então é muito importante isso. É como se fosse uma satisfação, como se fosse uma justificativa da ação. Nós tivemos, por exemplo, nesse livro, fatos relatados que comprovam e que mostram a fundação do que é hoje a Santa Casa. Nós temos também no livro fatos que demonstram a criação da primeira biblioteca de São José do Rio Preto.
Então nós nos orgulhamos muito dos nossos antepassados, dos maçons que fizeram e que fazem a Loja Maçônica Cosmos.